Agora daremos continuidade à resolução do problema de caminho mínimo via programação dinâmica, só que para facilitar os nossos cálculos, agora nós vamos utilizar planilhas para fazer as contas para a gente, tá bom? Então, só para lembrar, nós tínhamos então que sair da condição inicial a cidade A, alcançar a cidade J, passando pelas cidades intermediárias, ou pela cidade B, C e D, ou uma das cidades E, F e G, ou uma das cidades H e com esses custos já marcados aqui para percorrer cada uma dessas arestas, tá bom? Então, a gente pretende encontrar o caminho mínimo. Então, só para relembrar, para quando a gente aplicar a programação dinâmica, a gente divide esse problema em subproblemas, onde cada subproblema a gente o chama de estágio. Então, nesse caso, nós vamos dividir em 4 estágios, em que o estágio 1 é a decisão de sair de A para B, para C ou para D. No problema 2, você tem, então, a decisão de ir de B para E, F ou G, ou a mesma decisão se você está em C ou em D, depende do estado em que você estiver nesse estágio. E da mesma forma, o terceiro estágio vai decidir, né? Por exemplo, estando no estado F, eu poderia escolher entre H e I, e por fim, o último estágio, estando em H, eu decidiria ir para J e também de ir para J, tá bom? Então, aqui só para relembrar como que a gente definiu os 4 estágios, e em cada estágio, então, a decisão que você tem são os estados, né? Então, por exemplo, no estágio 4, eu tenho apenas um estado a partir de H e apenas um estado a partir de I. Já, por exemplo, no estágio 1, eu tenho 3 estados, B, C ou D, tá bom? Então, estados são as decisões e estágios são as quantidades de decisões que a gente precisa tomar, tá bom? Então, a gente vai tentar encontrar o ótimo de cada um desse subproblema, aproveitando o ótimo do problema seguinte, né? Que foi isso que a gente fez. Então, o que a gente vai fazer é, partindo do estágio final 4, voltar para o estágio inicial. Então, como eu comentei com vocês, nós vamos utilizar as planilhas para resolver esses cálculos para a gente. Então, só para ver, formatar então como que vai ficar essa planilha que nós vamos utilizar, nós vamos utilizar uma planilha para cada uma dos estágios, tá bom? Então, vou renomear o estágio 4 de uma aba, né, para estágio 4. Então, lembrando que as variáveis que a gente vai estar utilizando aqui são o estado atual, o S, né? A decisão, que são os estados possíveis, né? Que é o que a gente chama de XN. O valor do custo atual, né? Nessa decisão. O custo futuro ótimo, tá? Então, aqui a gente vai estar utilizando o ótimo já da decisão futura. Aqui nessa coluna E, a gente vai fazer a soma, então, do custo atual com o custo futuro. E aqui na coluna F a gente já vai tomar o custo ótimo, e na coluna G a gente vai falar qual foi o estado ótimo, qual foi o estado que levou essa decisão ótima, tá bom? Então, nós já renomeando essa primeira linha para essas variáveis e parâmetros que nós vamos utilizar, quais são os estados os estados possíveis, então, no estágio 4. Então, no estágio 4, quais são os estados que você pode estar? Ou você pode estar no estado H ou no estado I. Então, eu coloquei aqui na coluna A que os estados possíveis S são o H e o I, tá bom? Então, aqui você vai colocar todos que existirem. Na coluna B são as decisões possíveis a partir de cada estado. Então, a partir de H eu só posso ir para J, assim como a partir de I eu também só posso ir para J. Então, os estados possíveis aqui eu completei com a letra J, tá bom? Nos 2 estados. O custo é o custo indicado para percorrer cada um desses espaços, tá bom? De H até J tem um custo de 3, eu completei aqui, e de I para J eu também tenho um custo, de 4. Lembrando, né, que a nossa função de mínimo, ela vai levar em consideração, então, o custo atual e o custo futuro. Lembrando que o custo futuro, ele é o ótimo do custo futuro, né? E no último estágio, pelo princípio da otimalidade ali, a gente tem que aceitar que o custo futuro, o custo futuro do último estágio é nulo, tá bom? Então, como eu não tenho decisão para tomar a partir do nó J, então a gente considera que o custo futuro é 0. Então, eu vou completar aqui que F5 é igual a 0, independente se eu estou no estado H ou I. Então, por isso que aparece 0 aqui na coluna D, tá bom?
Então, aqui na coluna E, o que eu fiz foi fazer a soma desses dois custos. Então, 3 mais 0, 4 e 4 mais 0, 4, tá bom? Na coluna F, eu vou tomar esse ótimo, tá bom? Então, para tomar o ótimo aqui, como no estado H eu só tenho uma decisão, que é o 3, então ele próprio é o ótimo, né? Depois você vai ver que no próximo estágio, como eu tenho mais possibilidades, a gente vai ter que colocar uma fórmula aqui para ele tomar esse ótimo para nós. Mas agora, por enquanto, como a decisão é última, eu vou tomar o menor dele, que é ele mesmo, tá bom? Assim como no estado estado I, o ótimo é o 4, porque eu só tenho essa decisão. Nessa última coluna G, então eu estou colocando qual foi o estado, ou seja, de que nó eu partir para acontecer essa situação ótima aqui, tá bom? Então, o estado que me levou a essa decisão aqui foi o H, nesse caso, e no outro caso foi o 4, tá bom? Então, só para deixar registrado aqui as fórmulas que nós utilizamos. Então, aqui na coluna E, nós utilizamos a soma, então, da coluna C e da coluna D, tá? Na coluna F, então, nós colocamos o menor do valor naquele estado. Então, o menor entre ele e ele mesmo vai ser ele. E na coluna G, então, eu coloquei uma função condicional, que é a função C, tá? Então, a função C, ela vai colocar na primeira coluna aqui, né, o teste lógico. Então, o teste lógico que eu estou falando é o seguinte, né? Qual foi o estado que me levou ao valor 3? Então, eu vou falar o seguinte, olha, se o menor é igual ao valor 3, então eu copio o estado que o levou, que nesse caso foi o H. E no caso da terceira linha, se o valor ótimo é 4, qual foi o estado que o levou? O I aqui. Então, nesse caso, eu estou copiando a coluna 2, desculpa, a coluna A na linha 2, né? Então, aqui no estado I, eu vou copiar a linha 3, tá? Depois eu repito tudo que eu fiz na linha 1, na linha 2. Dá para fazer arrastando isso desde que você fixe as células corretamente, ou você pode completá-los, tá bom? Então, aqui, só para a gente entender, eu só repeti aqui como que ficaram as fórmulas, tá bom? Então, na linha E, eu coloquei a soma de C até D. Na coluna F, eu coloquei a fórmula do menor, tá bom? Então, eu vou pegar o menor desse elemento. Só tem um elemento. Depois, nos outros, vocês vão ver que tem mais opções. E, por fim, a fórmula do C, tá bom? Então, eu coloquei sempre começando com igual, na hora que você vai colocar uma fórmula, então, numa planilha Excel, tá bom? Depois, a gente abre o arquivo. Aqui eu vou só explicar rapidamente, mas depois eu abro o arquivo para mostrar para vocês também, tá? Então, agora a gente completou o estágio 4, desculpa, né? Vou voltar aqui o slide, olha. Então, na verdade, eu tenho duas soluções ótimas, duas soluções aqui, que é o H e o I, tá bom? Então, depois a gente volta no estágio 3, o estágio 3 vai aproveitar essas informações aqui a partir, né, de cada estado, tá bom? Então, vejamos o que vai acontecer agora, quando a gente passar para o estágio 3, tá bom? Então, como eu tinha comentado, eu renomeei ali a planilha estágio 4, como estágio 4, vou renomear o estágio 3 agora para fazer o estágio 3. Depois eu faço a mesma coisa com o estágio 2 e também com o estágio 1. Então, agora, quando a gente passa para o estágio 3, né, lembrando então que no estágio 3 eu tenho três estados possíveis, ou eu vou partir de E, ou de F, ou de G. Então, eu coloquei aqui, olha, eu separei por subgrupos, tá bom? Então, eu tenho um subgrupo aqui do nó E, que eu posso ir para H e para I. Então, eu coloquei aqui os estados possíveis, H e I. Ou eu posso estar no estado F, também ir para H e para I, coloquei aqui. Ou eu posso estar no estágio G, estado G, e ir ao estado H ou I, eu coloquei aqui também, tá bom? O custo atual, então aqui nesse caso eu estou completando, se eu for de E para H com custo 1 e de E para J com custo 4, então eu coloquei aqui 1, 4, da mesma forma o 6 e o 3 a partir de F, e da mesma forma o 3 e o 3 a partir de G, tá bom? Então foi isso que eu fiz aqui na coluna C. Na coluna D, eu preciso tomar o custo futuro ótimo. Então, na verdade, agora eu preciso pegar para cada nó o custo
ótimo a partir do H e a partir do I. Então, o que a gente vai fazer aqui para tomar para completar a coluna 3 é recorrer ao estágio 4, tá bom? Então, a gente vai recorrer aos cálculos que a gente acabou de fazer lá no estágio 4, tá? Então, aqui eu repeti aqui os mesmos cálculos, as mesmas fórmulas que a gente utilizou na coluna G, tá bom? Coloquei aquele mesmo condicionante. Aqui, olha, antes de explicar a fórmula de completar o ótimo futuro, eu vou passar aqui para a coluna F e para a coluna G. Observem aqui que na coluna F, olha, aqui na coluna F, o menor valor agora a partir do estágio E é 4, tá bom? Então, eu preciso marcar aqui o menor valor, né, usando a mesma forma do menor que a gente tinha utilizado, não copiei aqui, mas é a mesma da anterior. E aí, eu coloco então o menor, só uma vez eu vou colocar ele aqui. E eu preciso escrever qual é o estado inicial que levou a qual foi a solução que levou a esse ótimo, tá bom? Então, nesse caso aqui, olha, a escolha, o teste lógico que eu vou fazer é o seguinte, olha, se esse valor aqui é igual a esse aqui, né, se esse custo ótimo é o custo ótimo dessa linha, guarda para mim a decisão foi a H, tá bom? Então, esse teste lógico que a gente colocou ali. E aí, para completar aqui o valor do estágio futuro, então observe o seguinte, olha, eu vou usar a expressão, a fórmula PROC-V, é uma fórmula lá definida no Excel. PROC-V, eu vou procurar agora, eu preciso procurar o nó H, tá? Então, quando eu estiver no nó H, a partir do nó E, qual é o ótimo quando eu tomo a decisão H? A gente já tinha calculado esse ótimo, olha, veja bem que era o valor 3 lá que a gente tinha acabado de calcular. E se eu tivesse no nó I, por exemplo, o valor ótimo era o 4, né? Que a gente tinha acabado de calcular no estágio anterior. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, aqui nessa linha E, nessa coluna E, na linha 2, eu vou colocar o seguinte, olha, para calcular esse custo, linha D, desculpa, eu falei E. Linha D, eu tô querendo calcular o futuro. Aqui é só a soma, tá? Então, aqui é a soma da C com a D. Na verdade, eu quero o ótimo aqui. Então, o que eu faço é o seguinte, olha. Quando eu estou no nó H, o ótimo, né? Então, eu quero procurar o valor H na planilha anterior. Quando eu estava no nó H, qual era o ótimo lá? Era o valor 3, então é isso que eu vou colocar aqui. Então, eu vou procurar o B2, o H está na coluna B, linha 2. Na minha planilha do estágio 4, e o valor da coluna 6, porque eu coloquei o valor ótimo na sexta coluna, tá bom? Que é o F estrela para nós aqui é na coluna F. Olha, observem que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta coluna. Então, ele vai marcar para você esse valor ótimo futuro aqui, tá bom? Então, ele pegou o 3 no nó H e no nó I ele pegou o valor 4. Faço a mesma coisa a partir do nó F, nesse caso aqui, como eu só tenho os estados estados H e I como futuros, então eles vão acabar se repetindo esses ótimos aqui, tá? Então, a partir de H o ótimo é 3, a partir de I o ótimo é 4, né? Aqui eu só somei, aqui eu só tomei o menor, e aqui eu só escrevi com o teste lógico, quando esse ótimo aqui é igual a esse valor, ele copia para mim qual foi a decisão ótima. Então, nesse caso, no 4 foi o H, ele anotou aqui, e nesse caso o ótimo foi o 7, na segunda linha aqui, ele toma, então, o valor I. Já que nesse último subcaso aqui, o valor ótimo foi o 6, quando a decisão foi o H, ele anotou aqui, tá? Depois eu passo no Excel, na planilha, para ficar mais fácil de entender para vocês, tá bom? Agora que eu já tenho o ótimo do estágio 3, eu passo para o estágio 2 e faço as mesmas recorrências que a gente acabou de fazer, só que agora utilizando o ótimo que a gente acabou de encontrar do estágio 3, que por sua vez o 3 utilizou o 4, então a gente está usando em cadeia. Então agora observem que para o estágio 2, no estágio 2 do nosso problema, esse estágio aqui, olha, a gente pode estar ou no nó B, ou no nó C, ou no nó D. Então, eu coloquei aqui o estado atual como sendo o B, o C e o D. Só que observem que nós temos 3 estados possíveis para cada um desses estados aqui, certo? A partir de B, eu posso ou ir para E, ou para F, ou para G,
E, F ou G, assim como C e D também têm os mesmos estados possíveis. Então, a partir de B, eu repeti os 3 estados possíveis, a partir de C, eu repeti os 3 estados possíveis e a partir de D também, né? O custo atual, eu só copiei os valores lá, os 7, 4 e 6, a partir de B, 3, 2 e 4 a partir de C, e 4, 1, 5 a partir de D. Então, o custo atual aqui na coluna C tá tranquilo. Para o cálculo do custo ótimo futuro, ou seja, do estágio 3, a gente recorre ao valor que a gente acabou de encontrar na planilha 3, no estágio 3. Então, aqui nesse PROC-V, né, na coluna D, a gente vai usar o PROC-V. Eu vou encontrar, então, aqui, por exemplo, para o primeiro elemento, né, que está na linha B2, né, então aqui na coluna D, linha 2, eu vou procurar o valor E, naquela planilha do estágio 3 e vou copiar o valor ótimo, que foi o da sexta coluna. Então, por isso que aqui eu estou procurando o B2 na planilha estágio 3. A variação da planilha, já mostro isso para vocês como escolho isso lá no Excel. E aqui a coluna que eu quero copiar, que é o valor ótimo, que está na coluna F, que é a sexta coluna. Então, ele vai copiar para mim aqui o valor, lembrando aqui que o ótimo, olha só, o ótimo a partir do nó E era o valor 4, tá? Então, eu anotei aqui, ó, tá? Então, a partir do nó E, o ótimo era o valor 4 no estágio 3, né? Depois eu faço a mesma coisa com o nó F. O nó F, o ótimo era 7, e o nó G, o ótimo era 6 nesse caso, ele acabou copiando ali. Faço a soma, 4 mais 7, 11, 4 mais 7, 11 e assim por diante. Aqui eu uso a mesma recorrência do menor, né? Então, eu uso aqui o menor desses 3 valores. Observem que aqui eu copiei o menor uma única vez, mas eu observo que eu tenho 2 vezes essa possibilidade de 11, ou seja, eu tenho duas possibilidades de rota com o mesmo custo, que é 11. Então, observem que aqui, embora ele tomou menor uma vez só, no seu teste lógico, quando você coloca lá, se o 11 é igual a esse ótimo aqui, ele copia o E. Então, é verdade, ele copiou. Na segunda linha, se o 11 é igual a esse valor da segunda linha, ele vai copiar o F. Também era verdade, ele copiou. No último, ele não coloca nada, porque o teste é falso. Tá bom? Da mesma forma, a partir de C e a partir de D, né? Então, por exemplo, aqui a partir de D... A partir de D eu também posso ir para os 3. O ótimo aqui a partir de E era 4, 7 e 6. Observe que era o mesmo custo, 4, 7 e 6, que a gente tinha acabado de calcular no anterior. Eu somo, tomo o menor, faço o teste lógico. Se esse valor é igual a esse, eu copio o estado, a decisão. Se esse valor é igual a esse, eu copio, era também copio. E nesse caso, o último, 8 não é igual a 11, eu não copio o valor G. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente concluiu o estágio 2, então eu já tenho pronto aqui o estágio 4, o estágio 3 e o estágio 2 na planilha, tá bom? Agora a gente passa para o estágio 1, o estágio 1 já vai levar em cadeia todas as decisões ótimas, então você vai ter a decisão ótima ao resolver essa planilha, tá bom? Então, observem aqui, para completar o estágio 1, o estado atual é o nó A. Então, observem que agora só tem um estado aqui na nossa planilha, só o A. A partir de A, nós podemos ir para os estados B, C e D. Então, eu coloquei aqui os estados possíveis, B, C e D. Há um custo de 2, 4 ou 3, tá? Então, o custo atual de A para B é 2, de A para C é 4 e de A para D é 3, eu completei aqui. Para tomar o custo ótimo, agora a gente vai recorrer à planilha do estágio 3, né? Então, eu vou procurar o valor B2 na planilha, estágio 3, não, desculpa, estágio 2, eu estou no estágio 1 agora, tá? Então, me corrija aqui. Então, aqui no estágio 1, eu vou tomar o ótimo do estágio 2. Então, eu vou procurar lá qual é o ótimo do estado B. Então, eu vou procurar o valor B2, que está em B2, que é o B, lá no meu estágio 2, e vai copiar para mim o valor ótimo, que é o que está na 7ª coluna. Lá no caso, então, para o estágio B, o valor é 11. Então, ele anotou o valor 11 aqui, tá? Desculpa, 11 a partir de B. Aqui,
Eu tô lá já o ótimo, tá? Então, aqui, 11, tá? Então, ele vai copiar o 11, o custo futuro do estágio 2 ao estar no nó B. Da mesma forma, eu vou procurar para o valor C. Para o valor C era 7 e para o valor D era 8. Então, ele completou aqui utilizando a mesma fórmula para o que vê aqui, só aumentando o índice aqui. B2, depois B3, depois B4, tá? Então, aqui eu fiz a soma do custo atual com o custo futuro, ótimo. 11 mais 2, 13, 7 mais 4, 11, 8 mais 3 também 11. Na coluna F eu vou tomar o mínimo desses valores, então observem que aqui eu também tenho duas possibilidades com o mesmo valor. E na coluna G eu vou colocar o condicional lá, se esse valor é igual ao custo ótimo, copia para mim a decisão. 11 não é igual a 3, eu não copio nada. 11 é igual a 11, então eu copio a decisão C. E 11 também é igual a 11, aqui eu copio a decisão D. Então, observem que agora, com o custo de 11, ou eu posso ir para C ou para D, né? Então, eu acabo completando aqui o meu percurso. Então, quando a gente termina esse percurso aqui no estágio 1, eu encontrei as minhas 3 decisões possíveis, né? Ou eu vou de A, C, E, H, J, né? O J igual a T. Ou eu vou de A para D, né? Esse último falou que eu posso ir para D também, mas a partir de D ele também tinha dado duas possibilidades, ou para E ou para F. Indo para E, então eu vou para H e para T. Ou de D eu vou para F, a partir de F, I e T, todas elas com o mesmo custo de 11, né? Então o caminho mínimo nesse caso é 11. Temos 3 trajetórias ótimas, tá bom? Então temos 3 políticas ótimas. Aqui eu só voltei para a nossa representação de diagrama em série. Né? Então, eu vou observem que todas elas têm um custo ótimo, todas saindo do estado inicial A, indo para C, E, H ou J, que é a primeira aqui em vermelho, D, E, H ou J, né? Esse pedaço aqui é em verde, depois esse outro em vermelho, e por fim, D, F e J, esse último todo em verde aqui. Encontremos, então, todas as soluções, tá bom? Eu vou deixar um exercício aqui, que é o exercício 10.2.1, né? Ou seja, exercício do capítulo 10, seção 2, número 1 do Rillier. Ele está anotado aqui, depois eu vou deixar o slide no Moodle e vocês podem estar completando, então, esse exercício aplicando já diretamente às planilhas, tá bom? Então, quero que vocês apliquem diretamente às planilhas. Observem que aqui nós temos, então, 1, 2, apenas 3 estágios, tá? Então, um problema um pouquinho mais reduzido do que esse que acabamos de tratar. E observem agora que nós temos também menos estados, tá bom? Então, os estados aqui são menos os estados possíveis, tá bom? Então, completem direitinho lá na planilha. Como eu tinha comentado com vocês, eu vou abrir a planilha, né? Pra gente observar um pouquinho melhor como que ficou então, né? Então, olha só, né? Começando a partir do nó do estágio 4, né? Aqui eu só vou para mostrar rapidamente para vocês como que ficou ao completar o campo das fórmulas de recorrência que a gente considerou. Então, aqui a gente completou o H e o I, né? A partir desse último estágio, nós estamos no estágio 4, só posso ir para o nó J, lembre que o J é igual a T no último estágio, o custo é 3 e 4, a gente completou, o custo futuro era 0. Aqui eu fiz a soma, observem que eu somei a coluna C e a coluna D, né? Você pode colocar isso daqui, depois você pode arrastar, não tem problema. Opa! Tá? Então, só arrastar aqui não tem problema. Ou você coloca de novo, ou simplesmente você seleciona aqui com o cantinho direito e arrasta, tá? O ótimo aqui, observem aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para aparecer a fórmula inteira para vocês. Observem que aqui eu usei o menor, tá? Então, como que eu coloco isso aqui, ó? Então, o menor é uma função definida, né? Você escreve igual menor. O menor, ele exige 2 parâmetros, né? O intervalo que você está procurando, então eu quero esse intervalo aqui, né? Que vai na coluna E, linha 2 e linha 3, então eu selecionei. Desculpa que eu perdi, eu tinha que clicar aqui. Tá? Então, aqui é o intervalo. E o menor, ele permite você copiar quantos valores menores que você quiser. Na verdade, a sua fórmula aqui, ela escolhe K de uma matriz. Eu quero apenas um deles, então eu vou colocar ali, após o intervalo, o parâmetro 1, porque ele vai pegar apenas uma vez o número menor ali, tá?
Aqui, você só tem que tomar cuidado que se você for arrastar, você precisa fixar as células aqui, tá bom? Então, precisa fixar as células. Nesse caso aqui, eu repeti de novo a mesma fórmula aqui, tá? Eu posso colocar aqui o menor, posso repetir igual. Eu vou tomar o domínio ali de variação e eu quero apenas um valor deles, eu posso fazer assim também. Opa, não, eu vou colocar apenas... Desculpa, eu fiz errado, eu vou corrigir isso aqui. Na verdade, o menor que eu estou tomando aqui é eu vou até pintar de cor diferente para destacar isso aqui para vocês, ó. Então, na verdade, a partir de cada nozinho desse, eu só tenho uma possibilidade, tá bom? Então, eu vou destacar aqui, ó, tá? Então, na verdade, esse menor que eu tomei aqui é só dessa linha, tá? Então, na verdade, só dessa linha. Lembra que eu falei para vocês que eu só tenho uma possibilidade? E aí, a mesma coisa aqui, tá? Então, aqui nesse caso, eu só tenho dessa linha, dessa segunda linha. Agora deu certo, tá? Aqui o condicional, né? Então, eu tô procurando se esse valor aqui, né? Então, o teste, eu vou até repetir de novo aqui para vocês, olha, para facilitar o entendimento. Se esse valor aqui, opa, não coloquei o teste lógico. Se, né? Condicional aqui, se, depende, eu não sei se o de vocês vai estar em inglês, é o if lá, tá bom? Se esse valor aqui, mínimo que eu acabei de encontrar, ponto e vírgula, é igual, tô colocando o teste lógico, é igual esse valor aqui, ponto e vírgula, o valor se verdadeiro. O meu valor se verdadeiro se isso daqui é igual a esse valor aqui, anota para mim a variável de decisão que você tomou, ponto e vírgula. Se não, não coloca nada. Para não colocar nada, eu vou colocar entre aspas assim vazio, tá bom? E aí é só fechar parênteses e dar enter, tá? Então ele copiou ali o J. Tá? Então, ele vai para o J, a solução ótima. A mesma coisa aqui, tá bom? Se esse carinha aqui é igual a esse daqui, copia o J lá, mesma coisa. Depois, passa para o estágio 3, tá? Então, para o estágio 3, agora a gente vai usar o estágio 2. Então, aqui eu só completei os estados possíveis, tá bom? Então, observem que aqui agora eu pintei os grupos. Agora eu tenho duas possibilidades para cada grupo. Observem que agora eu tenho duas possibilidades, tá bom? Então, a partir de H e I, eu posso... deixa eu só arrastar um pouquinho aqui, que a primeira não está aparecendo. A partir de... Deixa eu pintar esse que ficou sem. A partir de E, eu posso ir para H e I com um custo de 1 ou 4. E o custo ótimo que eu encontrei lá na planilha 3, olha só. Então, quando era o H lá na planilha 4, do estágio 4, a gente encontrou o ótimo igual a 3, tá? Então, é esse valor aqui, olha, que a gente tá querendo copiar lá naquela planilha, tá bom? Então, o que a gente faz aqui? Na hora de calcular esse ótimo, vou começar de novo para vocês entenderem. Vou apagar isso aqui. Então, eu vou colocar PROC-V, essa fórmula aqui do Excel, o valor procurado, tá? Então, no primeiro parâmetro aqui, separado com ponto e vírgula, o valor procurado que eu estou querendo agora é o H. Eu estou procurando o H no estágio 3, tá? Então, eu estou procurando o H no estágio 4, desculpa. Então, eu quero valor ótimo quando eu estou no estado H no estágio 3. Então, eu vou procurar o B2. Onde que eu vou procurar? Tá? Então, agora, onde eu vou procurar? No estágio 4. Então, eu vou lá, abro a planilha do estágio 4 e falo para mim onde ele vai procurar. Então, na verdade, ele vai procurar nessa planilha aqui que a gente definiu, tá bom? Então, eu coloquei ali do A2 até o G3, certo? Então, só selecionei o espaço que eu quero que ele procura o estado H. Tá? Lembre então que eu vou querer o valor ótimo então aqui que eu pintei em amarelo, olha, o F4, ele está na coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha, nessa planilha aqui, ele vai procurar o valor H e vai copiar para mim o que está marcado lá como valor ótimo que está na sexta coluna. Então, a gente vai voltar aqui para nossa
Então, não preciso colocar nada aqui, tá bom? Então, B2, PROC-V, né? Para procurar o valor que está em B2, em estágio 4, de A2 até G3, a sexta coluna. Eu vou deixar o último campo vazio ali, tá bom? Não vou colocar nada ali no último campo, para mim não interessa ali o valor verdadeiro ou falso, tá? Aqui, só vou tomar um cuidado um pouquinho, quando vocês forem puxar isso aqui, arrastar a fórmula, então a gente precisa fixar o espaço lá que a gente está fazendo a busca, tá? Porque senão quando você arrasta, ele itera a coluna, a linha e a coluna ali eu não quero. Então eu vou dar um F4 aqui para fixar a coluna ali, tá bom? Assim, tá? Então a gente fixa aqui. Só para se você for arrastar. Se você for fazer cada um em separado, você não precisa. Mas se você for arrastar, você precisa fixar a coluna para ele não... fixar a coluna e a linha também, tá bom? Fixa tudo ali para poder conseguir arrastar. Aqui eu só fiz a soma novamente. O mínimo aqui eu tô pegando o menor. Agora... como a gente tem duas possibilidades, então, para o estado E, então eu tenho que tomar o menor agora. Observem que o menor agora eu selecionei na linha 2 e na linha 3. Observem aqui que eu fui agora da linha 2 até a linha 3, tá? Eu coloquei aqui na primeira linha só, olha, eu não preciso colocar... ele duas vezes, é um erro que acontece em alguns alunos, a gente observa ali, que se ele fizer esse menor aqui várias vezes, o menor vai aparecer 4 e 4 aqui, mas o menor é um só, então não preciso colocar duas vezes. Então observem que eu coloquei na segunda linha, e a terceira linha eu deixei em branco, porque eu quero um desses menores aqui, porque senão quando eu aplicar o teste lógico aqui, ele vai encontrar o mesmo valor 4 duas vezes e vai acabar copiando lá coisa que eu não quero, tá bom? Então coloquem o menor apenas uma única vez aqui, quando você tiver mais que uma possibilidade, a mesma coisa que eu fiz aqui. E o teste lógico lá, né? Se o valor ótimo é essa soma aqui, eu copio a decisão, que foi o H. Então nesse caso foi verdadeiro, copiou, nesse caso aqui foi falso, ele não copiou. Tá? Então a gente finaliza o estágio 2, depois lá no estágio 3 não muda muito, né? Agora eu estou dos estados B, C ou D e posso ir para E, F ou G, eu tenho 3 possibilidades aqui também. Anoto os custos, o custo futuro agora lembrando que a gente vai pegar no estágio 3, tá bom? Então eu tenho que tomar esses valores 3 ou 4 aqui lá, né? Então aqui ele vai usar agora o PROC-V, né? Então eu vou procurar agora o valor E, né? O valor E no estágio 3 tem o ótimo de 4. No nó F ele tem o ótimo de 7 e no nó G ele tem o ótimo de 6, né? Nessa figura aqui a gente já consegue observar isso, tá? Então na verdade ele vai procurar ali esse valor ótimo aqui na planilha 3 que a gente acabou de calcular, esse valor aqui, 4 ou 7 ou 6, a partir de E ou de F ou de G, tá bom? Então, são esses valores aqui que a gente acabou de encontrar, tá bom? Que graficamente a gente consegue observar isso aqui, porque eu deixei anotado aqui, né? Então, agora não se esqueçam que o PROC-V agora, ele vai procurar o valor de B2, que é o valor E, na planilha do estágio 3. O resto não mudou, foi a soma, foi o mínimo, e aqui o condicional. Se esse mínimo é igual a essa soma, eu copio lá o carinha que é o E. Então, aqui eu tenho duas vezes, repetiu, então ele vai copiar tanto o E quanto o F. O último vai dar falso. Aqui eu só tenho uma possibilidade, ele vai copiar o E. Aqui foi 8 em duas possibilidades. Então, ele vai copiar o E e vai copiar o F. E a gente finaliza o estágio 2. Quando a gente passa para o estágio 1, a gente utiliza em cadeia o estágio 2, que usou o 3, que usou o 4. Então, a gente vai ter encontrado a solução ótima. Lembrando que no estágio 1 eu só tenho o estado A, tá? Então, a partir de A, ou eu vou para B, ou para C, ou para D, com esses custos. Vou tomar os ótimos da planilha 2, 11 se eu estiver em B, 7 se eu estiver em C, ou
D, 8 se eu estiver em D, né, que foi que a gente acabou de calcular aqui, olha, se a partir de B é 11, a partir de C é 7, a partir de D é 8. Então, eu quero copiar o valor ótimo da sexta coluna aqui, na planilha estágio 2. Então, o meu PROC V agora vai utilizar a planilha estágio 2, tá bom? Então, lembrando que agora o meu domínio de variação, ela vai da linha 2 até a 10ª, né? Porque agora a minha planilha, ó, ela vai da linha 2 até a linha 10ª, tá? Mas não se preocupem, quando você faz lá o PROC V, você já seleciona lá a coluna, ele já marca isso para você, tá bom? Então, aqui eu só fiz o mesmo, o valor mínimo, tenho 2 valores mínimos, então ele vai copiar aqui. Se 11 é igual a 13, não copiou nada, 11 é igual a 11, sim, então ele copiou o C, e esse 11 é igual a essa soma 11 aqui, também ele vai copiar o D, eu tenho duas soluções ótimas. Então, a partir de A, ou eu vou para C, com um custo de 11, ou eu vou para D, tá? Então, a gente tem a finalização aí do nosso problema resolvido agora via planilha Excel, tá bom? Então, a gente finalizou aí a resolução, tá? Então, aqui eu vou deixar então esse exercício para vocês fazerem. Eu finalizo aqui e até a próxima.